na quinta-feira, ofereceu para o governador Geraldo Alckmin a Força Nacional, a Força de Inteligência do governo federal para investigar as manifestações e para reprimir. Essa é a cultura que a nossa geração cresceu. E por isso que tem um rechaço ao partido. E rechaçar o partido dessa maneira é um elemento positivo. Agora, é claro que nós nunca podemos deixar de debater abertamente que a organização política é muito importante e que foi uma conquista democrática fundamental do movimento social do nosso país poder se organizar politicamente, poder sair na rua com a bandeira que ela quiser. E que, além disso, a própria forma partido está sendo questionado de acordo com a forma dos velhos partidos. Mas que existem diferentes maneiras de se organizar partidos. Existem diferentes maneiras de se formular políticas. E esse é o debate todo que nós vamos fazer daqui para frente também. Eu acho que o grande desafio que nós temos às ruas de São Paulo e do Brasil agora é não ter tolerância nenhuma com nenhum tipo de direita. Se aparecer um grupinho de skinhead, nós temos que acabar com essas pessoas, porque essa mobilização não foi construída por eles e essa mobilização não é deles. E eles não vão conseguir manipular as pessoas que estão na rua. Porque as pessoas que estão na rua também não são tontas. Porque a Globo agora está elogiando, mas eu vou dizer como eu ouço. Eu saio na rua, eu ouço o Globo, vai tomar no... É isso que as pessoas dizem na rua o tempo todo. É isso que elas dizem o tempo todo. Então as pessoas também não são tontas. Não vão conseguir manipular. Não ter tolerância nenhuma com esse tipo de direita, mas ao mesmo tempo não negar as pessoas que estão na rua hoje em dia. Não é porque fulano sai com a bandeira do Brasil, porque essa é a referência que ele tem de mobilização social, que nós vamos dizer que ele não está na nossa luta. Não é porque fulano sai pra rua para dizer que o que mais indigna ele é a corrupção, porque no fundo ele também está certo, porque tem corrupção no Brasil, que nós vamos dizer que não é a mesma luta. E não é porque ele não entende hoje, muitas vezes, que nós temos o nosso partido, o coletivo, etc e tal, que ele não está na mesma luta que a gente. Nós estamos num momento ímpar, singular, uma possibilidade de virar a maré no nosso país, de construir um outro tipo de sociedade mais democrática, de conquistar mais espaço para a população, de consolidar os nossos direitos, de colocar contra as paredes os velhos políticos, os velhos partidos, as velhas instituições, a mídia, de colocar contra a parede todo esse velho que está incrustado no Brasil desde há muito tempo e que nós podemos superar os velhos de espírito, Está incrustado no nosso país há muito tempo que nós podemos superar e é a isso que a nossa luta tem que estar à altura. Daqui para frente, como disse o professor, nós temos que ir firme na reivindicação do passe livre, da tarifa zero. É isso que nós queremos agora. E se eles diziam que não dá para baixar a tarifa e depois baixou, a gente sabe que agora eles falam que não dá, mas vai dar se a gente pressionar, porque quando a gente pressiona eles ficam com medo. E principalmente fazer uma luta para varrer tudo o que tem de conservador e reacionário na política brasileira. E por isso eu queria chamar todo mundo para o dia de amanhã, para o dia nacional de luta para derrubar, execrar, acabar, arrancar do cenário político o senhor Marcos Feliciano, da Comissão de Direitos Humanos. Ele sim, é o pior tipo de direita que existe no nosso país e que está na base do governo federal. Então nós não vamos tolerar um falso discurso de que quem está na rua é de direita, de que quem está na rua é fascista, porque esse é um discurso que quer impedir as pessoas de se mobilizarem e manter a ordem e manter a governabilidade para os que já estão no poder. A nossa luta é com quem está na rua, é para transformar a sociedade e é para ganhar cada vez mais. Como disse o professor, não é a hora do medo, é a hora da luta, porque nós estamos provando também aqui no Brasil, como a gente viu um tempo atrás em Portugal, inspirado no fadista português Zeca Afonso, que foi o símbolo da Revolução de 1974 e que agora está sendo reivindicado novamente pelas pessoas da rua de Portugal. O povo é quem mais ordena. Esse é o recado que o Brasil também está dando e nós vamos continuar. Obrigado, Pedro. Agora eu vou passar a palavra ao professor Vladimir Safado. Então, inicialmente, muito obrigado pelo convite que foi feito para participar dessa mesa. Eu gostaria de, primeiro, começar dizendo o seguinte. A minha, talvez uma das coisas mais interessantes sobre esse processo possa ser sintetizado em uma cena que ocorreu comigo 3 semanas atrás, talvez um pouco mais, onde eu conversava com um amigo político que dizia, num café, que dizia mais ou menos o seguinte. Oi. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Mais próximo. Tá. Se eu falar mais próximo assim, dá pra ouvir? Tá. Bem, vocês ouviram o começo da história? Semana passada.
como eu havia dito, eu tentei dizer, na verdade, há umas 3 semanas atrás, eu encontrei um amigo político num café que me dizia mais ou menos o seguinte: tem um pessoal tentando se organizar aí em torno do problema das tarifas de ônibus e tal. Não, isso é uma questão muito interessante, tal, mas eles acham que vão conseguir colocar fogo na rua do Brasil com esse tipo de questão, né? O que é fantástico é que, bem, 2 semanas depois, eu ainda não consegui ligar para o sujeito, mas eu faria toda a questão de dizer: olha só que coisa engraçada. Aconteceu, né? Viu o que aconteceu? Ou seja, o que isso significa, para além do caráter anedótico da história? Significa que nós, de uma certa maneira, havíamos esquecido como acontecimentos podem ocorrer. Nós tínhamos sempre as melhores explicações para por que nada ocorre, né? Assim como alguns já têm, inclusive, as melhores explicações por que o fracasso vai ocorrer. Porque toda essa mobilização não vai dar certo. Porque daqui a alguns meses as pessoas vão ficar desencantadas ou elas vão começar a lutar por questões que não são realmente as verdadeiras questões. Ou seja, tem toda uma explicação fantástica para que nada ocorra de verdade. Eu acho que o que aconteceu a partir dessas últimas semanas foi a comprovação muito clara de que a política, a verdadeira política, ela não tinha desaparecido do nosso cenário. Ela recomeçou. Ela recomeçou com toda a sua força. E ela recomeçou criando 3 novos processos que me parecem muito importantes de serem compreendidos. Primeiro, ela criou um novo ciclo de lutas. Segundo, ela criou um novo modelo de mobilização política. E terceiro, ela criou um novo conflito. E acho que vale a pena discutir cada um desses 3 pontos. Um novo ciclo de lutas, por quê? Porque, de fato, há 2 coisas absolutamente interessantes dentro da situação brasileira. É a sua articulação, ao mesmo tempo, local e global. Nós estamos repetindo, por um lado, um ciclo de lutas que começou em 2011. E não por acaso, a primeira vez que isso foi ensaiado, quando alguns de vocês participaram dos movimentos de ocupação, certo? Foi lá que se ensaiou pela primeira vez vários slogans que agora a gente está ouvindo. Certo? Ou seja, isso significava o quê? Existia uma compreensão de um processo mundial de desencanto em relação a uma série de promessas de desenvolvimento econômico das últimas décadas liberais e uma compreensão de 2 pontos absolutamente centrais. E eles estão aqui presentes mais uma vez. Bem, nosso modelo de democracia acabou. Nosso modelo de democracia parlamentar, esse que durou até agora, acabou. Ele não existe mais. É claro que ele vai continuar, ele pode continuar, mas coisas que acabam podem continuar durante décadas, durante séculos. Certo? Mas o que acabou, acabou. Ou seja, não é possível esperar mais nada do que diz respeito a uma experiência realmente democrática através desse enquadro institucional que nós vemos hoje. Então, todas essas discussões a respeito de democracia direta, de construção de uma experiência efetiva de democracia direta, de mobilização a partir de outras formas de organização, de outros arranjos institucionais, isso veio para ficar. Isso pode demorar ainda produzir algum resultado. Porque sempre vai ter alguém que vai falar: não, mas como assim? Como é que a gente vai deixar de governar com o Congresso? Alguma coisa desse sentido. Isso me lembra uma pequena historieta que meu avô contava, que era mais ou menos o seguinte: imaginem que um dia você tem uma floresta e a floresta pega fogo. E tinha uns porcos na floresta. E não são a polícia militar. Né? As pessoas descobrem que, afinal de contas, é bom você comer porco assado. Né? Então começa a se desenvolver toda uma série de atividades. Assim, as pessoas ficam esperando para ver se quando um raio cai, porque aí já tem toda uma massa mobilizada para se organizar de todas as formas possíveis para alastrar o fogo e coisas desse tipo. Até que chega alguém e fala: mas Vix, olha só, por que ao invés de a gente ficar esperando o fogo alastrar, por que a gente não faz o fogo aqui? Então fala: não, mas como assim? Que história é essa? A gente montou processos e processos e processos, e você vem aqui falando que não, que você pode fazer a coisa completamente mais simples, muito mais direta. Não, isso é impossível. Eu diria que o nosso debate político ele está nesse mesmo nível. Mas como não é possível você começar a desenvolver estruturas de participação popular efetiva, de democracia direta, real e concreta,
certo? Dentro do nosso contexto. Nós nunca tentamos fazer nada, certo? E não é possível impedir que as pessoas tentem, que as pessoas, por tentativa e erro, consigam construir novas alternativas. Esse era um ponto. O outro ponto era a construção de serviços públicos de qualidade. Todas as movimentações desde 2011 batem nesse aspecto, certo? Quer dizer, aqui no Brasil nós encontramos uma espécie de sintoma fundamental, que eu acho que, como o Gregório mostrou, é simplesmente a ponta do iceberg da distorção completa da estrutura tributária brasileira, da maneira como as cidades no Brasil funcionam, da maneira com que nós vamos deixando o poder político ser permeado por máfias completamente obscuras, né, que vão construindo cartéis no Brasil inteiro, que vão desagregando completamente as estruturas de serviço público. Nós encontramos através do problema do transporte público. Os chilenos encontraram isso através do problema da educação pública. Certo? Mas é sempre o mesmo tipo de questão. Ou seja, contra essa ideia liberal, certo, de que você não deve ter um Estado capaz de dar serviços públicos de qualidade e gratuitos para toda a população, para toda a extensão da população, essas pessoas saíram na rua para dizer: não, nós queremos de fato, porque nós sabemos que sem isso não há desenvolvimento efetivo, não há desenvolvimento real. Então vejam, quer dizer, qual foi a condição que nos colocaram, por exemplo, no que diz respeito aos transportes públicos. Estava vendo umas informações que depois de toda essa pressão começam a sair uma coisa aqui, outra coisa ali. Bem, olha que coisa fantástica. Nos últimos 10 anos o número de passageiros de ônibus em São Paulo duplicou. E o número de ônibus diminuiu. O número duplicou de ônibus, o número de passageiros duplicou e o número de ônibus rodando nas ruas diminuiu. Então, quer dizer, que racionalidade tem esse sistema? Nós estamos completamente irracional, e que existia políticos de todas as vertentes, desde o prefeito até o governador, a dizer que não, nós devemos ainda continuar a mobilizar esse sistema como se ele fosse o único possível, demonstra completamente a irracionalidade da política brasileira. Quer dizer, esse é um ponto que me parece fundamental. O outro ponto que eu gostaria de insistir: um novo modelo de mobilização política. Ao invés das palavras genéricas e da luta geral contra o capitalismo, nós encontramos uma forma muito mais efetiva, que é pegar um ponto que é a ponta do iceberg de todo o nosso processo de distorção social. Então isso tem força. Então quando, por exemplo, os ativistas do movimento Passe Livre insistem: não, mas nossa questão era muito clara, era 20 centavos mesmo, né, da tarifa e a tarifa zero, até chegar na tarifa zero. Isso me parece que é a estratégia fundamental daqui para frente. A estratégia fundamental. E um ponto que eu gostaria de insistir antes de terminar meu tempo é como isso inaugura uma nova forma de conflito. Quer dizer, eu percebo várias pessoas, de fato, com medo. Com medo porque eles descobriram uma coisa que é absolutamente inacreditável. Ou seja, a direita tem voto. Sempre teve. Se eles tiverem que botar 1 milhão de pessoas na rua, eles podem colocar. Mas isso sempre foi assim. E nem por isso a gente ficava com medo quando as pessoas apareciam na rua. Vocês esperavam o quê? Que a gente ia ser recebido com flores para todos os lados? Os outros falaram: não, mas sempre foi isso que a gente esperava. É claro que com isso nós inauguramos um novo conflito político brasileiro. Certo? Mas agora o conflito se dá na rua. Ele não se dá às escondidas, ele não se dá mediado pela imprensa, ele não se dá nos gabinetes, ele se dá na rua. Eu digo mais: é na rua que ele vai ser resolvido. É lá na rua que ele vai ser resolvido. Por quê? É na rua que nós lutamos pela capacidade de mobilizar os significantes que vão aparecendo nos gestos de recusa. Por exemplo, só para terminar por aí. A questão da corrupção. Todo mundo fica pensando: pô, a corrupção é uma pauta de direita, né? Eles vieram aqui com a história da corrupção. Me desculpem, mas de onde saiu essa ideia de corrupção uma pauta de direita? Quem foi que inventou essa história? Quer dizer, na verdade, é claro, todos vocês têm essa sensibilidade de perceber que o discurso da corrupção sempre apareceu por setores da imprensa que querem defender os seus amigos corruptos e corruptores, então eles vão focando em um outro corrupto que não é mais o seu amigo.
certo? Quer dizer, você vai descobrindo esse jogo bem desde a época do Chateaubriand, né? Você fazia aquelas grandes manifestações contra a corrupção, porque ele focava num sujeito que já não era mais um amigo dele, que era o corrupto mor, certo? Bem, esse modelo ele existe no Brasil. Todos vocês sabem, sentem isso. Mas como é que a gente neutraliza esse processo? A gente neutraliza dizendo não, corrupção não é a nossa pauta. Neutraliza não. Falando, não, a luta pela corrupção é a nossa pauta, contra a corrupção é a nossa pauta. Mas uma luta contra a corrupção ampla, geral e restrita. Quer dizer, total. O Brasil vai ser muito melhor quando o último mensaleiro petista foi enforcado nas tripas do último mensaleiro. Para o qual a gente vai empurrar todos os empreiteiros, todos os banqueiros, todos os jornalistas que tentaram canonizar o São Demóstenes Torres, né, que agora estão aí fazendo a pauta de luta contra a corrupção. Eu diria, só para terminar, o seguinte: veja, não há nada de conservador em insistir que sim, nós queremos uma política jacobina da virtude, de um respeito absoluto por todo o bem comum. Um respeito absoluto pelo bem comum. Certo? Quer dizer, essa pauta é nossa, sempre foi nossa, não é deles. Eles usam essa pauta sempre para se autodefender, mas nós não usamos essa pauta para se autodefender. Nós usamos essa pauta para permitir o aparecimento de um novo tipo de política nesse país. Muito obrigado. Obrigado, professor. Agora a nossa companheira da MPN chegou, a Érica. Passar a palavra para ela. Seja bem-vinda, companheira. Oi. Primeiro eu queria pedir desculpa pelo atraso. O trânsito dessa cidade é complicado, gente, vocês não sabem, tá uma loucura. E alguém precisa fazer alguma coisa para resolver isso. Aconselho. Enfim, queria pedir desculpa também caso minha garganta falhe, porque vocês sabem, né, gente, garganta de militante também não tá bom ultimamente. E tô um pouco doente, então desculpa aí caso eu saia da fala ou qualquer coisa assim. Queria fazer uma fala mais explicando um pouco como foi que a gente pensou esse processo de luta, um pouco como a gente vê essa vitória que a gente teve nas ruas e falar um pouquinho da pauta também, né? Porque eu acho que diante de tantas coisas que começaram a ser debatidas no cenário, é importante a gente não perder de vista os nossos ganhos e contra o que a gente ganhou de fato, né? Primeiro, quando a gente começou a pensar essa luta contra o aumento de 2013, a gente imaginou ela como uma luta de curto fôlego mesmo. A gente queria... Foi engraçado que acho que a gente nunca fez um planejamento que deu tão certo. A gente pensou em fazer 3 semanas de luta intensa, de fato com mais de uma manifestação por semana, por entender que era só com uma pressão de fato que a gente ia conseguir barrar o aumento. O MPL já fez muitas lutas na cidade, desde 2005, desde que ele existe, a gente faz luta contra o aumento na cidade, além do nosso trabalho enquanto movimento social, que é um trabalho cotidiano, que está muito além de lutar contra o aumento da tarifa. E a nossa trajetória nas ruas, e principalmente com a luta de 2011, mostrou que a gente estava fortalecido, acho que a discussão na cidade estava mais fortalecida sobre transporte, e que a gente tinha mais condições, justamente por estar mais fortalecido, por já ter feito algumas dessas lutas na cidade, já que a gente tinha condições de fazer uma luta mais rápida, mais intensa, mais combativa de fato. E a gente planejou as primeiras ações já nesse sentido. Daí o grande ato da 23 de maio deu toda essa força pra gente, né, porque já foi um ato maior do que muitos atos que a gente já tinha feito no auge das lutas de 2011, de 2010, de 2006, e isso impulsionou bastante. Um dos nossos primeiros motes foi a gente vai pra rua com tudo, vai pra cima, e a gente não vai, a princípio, pedir uma reunião de negociação com o poder público
se ele quiser negociar qualquer outra coisa. Então, desde o início, a gente pautou a questão da revogação do aumento, mas deixando bem claro de que a gente só ia negociar a revogação do aumento da tarifa. Isso porque foi por isso que a gente chamou as pessoas para as ruas e a gente não sentia que a gente tinha legitimidade para negociar qualquer outra coisa. Para negociar 10 centavos, para negociar 15 centavos, eram os 20 centavos e ponto. Então, enfim, a gente foi bastante pressionado nesse sentido pelos jornalistas, né? Perguntavam, e aí, mas vocês vão negociar 15 centavos? Vocês não saem das ruas? Não, a gente não sai das ruas, a gente só sai das ruas com uns 20. Sai das ruas não, né? A gente só se considera satisfeito com uns 20, enfim. Foi um pouco nesse sentido que a gente pensou em fazer tudo isso. A gente imaginou, sim, desde o começo desse processo, que a luta sendo grande na cidade de São Paulo ia de fato impulsionar as lutas nas demais cidades. Isso porque São Paulo é uma cidade bastante conservadora, então se a gente conseguisse fazer uma luta grande aqui, era uma coisa que ia impulsionar outras cidades do país. E também porque revogar um aumento, ter uma vitória como essa em São Paulo, na verdade você tinha dois processos. Ou o Brasil inteiro revoga o aumento e São Paulo é obrigado a revogar, ou São Paulo revoga o aumento e impulsiona o Brasil inteiro a revogar, que foi o que aconteceu. Então foi um pouco essa avaliação que a gente estava fazendo, foi nisso que a gente apostou desde o começo. Bom, eu peço até desculpa se eu for repetir alguma coisa que já foi falada aqui, né, porque, enfim, cheguei atrasada, mas todo mundo assistiu aí as maiores manifestações da história do país, desde a redemocratização, né, e acho que até determinado ponto da luta, a gente conseguiu criar, pensando para a esquerda aqui, né, uma cultura de resistência de rua muito grande. Até o ato da quinta-feira fatídica, que a gente apanhou bastante da polícia, para quem estava lá, antes do grande ato, que foi o da comoção nacional, né? O que a gente via nas ruas era uma coisa muito nova e que eu acho que a esquerda precisa avaliar como um saldo positivo, que é a população apanhar e a população disposta a se reorganizar na próxima rua seguinte. Então, acho que pensando em todo esse processo que a gente de luta, que a gente já pensou em fazer bastante intensificado, o primeiro saldo positivo que a gente precisa tirar de tudo isso é que a gente conseguiu, de fato, criar uma cultura de resistência nas ruas. Depois a gente, enfim, entrou nesse processo de sem violência, quando a pauta foi para a grande mídia e a própria imprensa reverteu o discurso de vândalo para ativistas, né? Mas acho que essa primeira etapa do processo que a gente colocou nas ruas, que compreendeu acho, os 4 primeiros atos, se eu não me engano, ela é muito importante para quem tá fazendo luta social, para quem está disposto a fazer luta social no Brasil, né? Então a gente viu aí uma população completamente disposta a resistir nas ruas e com apoio popular, porque não sei se vocês sabem, mas o próprio Datena fez uma enquete que perguntava o seguinte: vocês são a favor das manifestações, sim ou não? As pessoas respondiam sim. Vocês são a favor das manifestações com baderna, sim ou não? Com baderna. Mas além de tudo isso, eu acho que a gente colocou em questão uma discussão que está muito em pauta agora, que é de fato da participação popular, né? Acho que a população na rua mostrou mais uma vez que é só nas ruas e com baderna que a gente vai revogar o aumento, que a gente vai, enfim, mudar a estrutura do transporte, que a gente vai mudar qualquer outra pauta que esteja em questão na cidade. Mas eu queria falar de uma coisa importante, que eu, enfim, nessa discussão inteira, que é a pauta em si. Eu acho que um dos principais ganhos para as discussões das lutas urbanas hoje foi a revogação desse aumento de fato. E aí eu vim aqui fazer, na verdade, uma defesa dos 20 centavos. Em meio a todo esse turbilhão, acho que a gente nunca pode perder de vista que são 20 centavos sim, e o que significam esses 20 centavos. Porque não é só 20 centavos, é 20 centavos e a gente tem que saber o que eles significam. São 20 centavos que excluem todos os dias 37 milhões de brasileiros do acesso ao transporte. São 20 centavos que mantêm a cidade num verdadeiro apartheid urbano. São esses 20 centavos mais esses R$3, na verdade, então são R$3,20. Então acho que a gente nunca pode perder de vista que esses 20 centavos representam muito mais para a dinâmica da cidade. E revogar esse aumento de 20 centavos representa
um passo a mais nessa luta que a gente vem tentando travar, enfim, o movimento desde 2005, e acho que os movimentos urbanos de um modo geral, que é a luta pelo direito à cidade. Então, pensar hoje um transporte que é mais barato 20 centavos, nos dá uma oportunidade maior de pensar o que o MPL, enquanto movimento social, sempre propôs que a gente pensasse, que é um transporte enquanto direito social e sem tarifa. Então, um transporte sem tarifa, ele é fundamental para a conquista desse direito à cidade, que é fundamental para a gente pensar uma nova sociedade. Porque é numa cidade em que as pessoas vão ter acesso a todos esses equipamentos públicos, porque não vai ter um 2,20, 2,30, desculpa, 3,20, inverti os números, vocês viram, 3,20 ou R$3, impedindo uma pessoa de chegar no hospital, impedindo a pessoa de chegar na escola, impedindo a pessoa de chegar a um centro cultural. E para esse processo de mobilização, revogar esse aumento e pensar a tarifa zero é importante, por quê? Porque numa cidade sem catracas, as pessoas podem de fato se organizar dentro dela da forma como elas acharem melhor para mudar qualquer outra coisa. Então acho que um exercício que a gente precisa fazer, agora que a gente revogou o aumento e que a gente quer a tarifa zero, é como seria uma cidade sem catracas? O que muda na cabeça das pessoas, o que muda na vida das pessoas numa cidade sem catracas? E é por isso que a gente nunca pode perder de vista o que significam esses 20 centavos. Uma cidade sem catracas quer dizer pessoas circulando livremente para se organizar, para mudar o seu hospital, para mudar a sua escola, para mudar qualquer coisa que eles queiram mudar nessa cidade. Entendeu? E a pauta já está dada, a questão já está dada, o povo está na rua e a gente tem que aproveitar esse momento para intensificar essas lutas mesmo, discutir tarifa zero, discutir o que está sendo dito aí da educação, da saúde, essas propostas que o governo federal fez aí no último pronunciamento, enfim. E para terminar, que me disseram aqui que eu tenho só 2 minutinhos, eu acho que um dos saldos mais positivos dessa luta contra o aumento de 2013 é que a população na rua mostrou que a gente tem agora, que a gente conquistou um outro direito, além de revogar o aumento. A gente conquistou o direito de pensar uma nova cidade e uma nova sociedade que a gente quer viver. Acho que a gente desatou um nó, que é o nó da contradição do próprio governo que a gente vive hoje, né? Que é essa conciliação de classe, que é um governo que se diz que está trabalhando para o Brasil inteiro, o Brasil é um país de todos. A gente desatou esse nó. E esse nó veio com esses 20 centavos a menos e veio com o direito conquistado nas ruas das pessoas pensarem em que cidade elas querem viver. Eu me lembro muito de uma fala que a Mariana Fix fez num seminário que a gente fez há pouquíssimo tempo na Ocupação Mauá, que ela terminou falando isso e me marcou muito porque é isso, não é só conquistar o direito à cidade, é conquistar o direito de pensar essa nova cidade. É um passo que está além, que eu acho que a gente conquistou agora nas ruas, junto com esses 20 centavos, porque agora é tarifa zero e agora, enfim, agora é outra coisa. Acho que a gente já pautou, a gente conseguiu pautar muito fortemente isso na imprensa, no poder público. Acho que o poder público nunca foi tão obrigado a discutir transporte como está sendo obrigado agora, e discutir mobilização e representação. E é isso, assim. E eu queria... vou concluir. Então eu vou concluir dizendo o seguinte, que a gente não pode perder de vista que pela primeira vez nos últimos 20 anos, acho, o povo ganhou. Foi o povo nas ruas organizado, não foi o movimento Passe Livre, não foi os movimentos de esquerda, não foi ninguém, foi o povo que foi pra rua depois de tantos anos sem nenhuma vitória e conquistou essa vitória. Então, quando a gente for fazer a avaliação desse processo todo, que, enfim, tomou uma dimensão nacional muito grande, a gente nunca pode perder de vista que a gente ganhou. Isso não é pouca coisa. 20 centavos não é pouca coisa e essa vitória pro Brasil não é pouca coisa. É isso, gente. Pessoal, nós vamos abrir agora para as intervenções. A princípio, 10 intervenções de 1 minuto e meio. Então, aqueles que quiserem... Calma aí. Vamos lá. Você? Eduardo.